Está no ar mais um programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dueck e todo sábado trago um convidado especial para compartilhar conteúdos, conhecimentos, experiências sobre carreira, sobre negócios e também sobre inspirações de vida para você, ouvinte da nossa Rádio USA, a Rádio dos Brasileiros na América, 1260 AM na Grande Boston, em Massachusetts, 1400 AM aqui no sul da Flórida, em Boca Raton, Fort Lauderdale, na Grande Miami, 940 AM em Danbury, Connecticut e 1160 AM em Orlando, na Central Florida. E você também pode nos ouvir através do aplicativo na loja do seu celular e pelo portal Nossa Rádio USA em qualquer lugar do mundo. E hoje eu falo que essas mulheres estão dominando esse programa, o pessoal fala que não. Olha, eu me arrisco a dizer, viu, meus amigos aqui da nossa rádio, Lombardi, vamos fazer aí uma estatística. Já gravamos 50 programas, eu me arrisco a dizer que mais de metade foram com mulheres. Mulheres empreendedoras, executivas, empresárias, mulheres que inspiram não só outras mulheres, mas também nós homens e toda a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber uma pessoa que eu admiro há muitos e muitos anos, a doutora Luciana Fischer, ela que é uma referência incontestável quando o assunto é imigração aqui para os Estados Unidos. Com 2 décadas de atuação nessa área, ela combina excelência técnica, sensibilidade cultural e uma trajetória que inspira confiança em cada passo do processo imigratório. Estamos falando de uma das sócias principais do escritório de Miami da Hunter, Taubman, Fischer & Lee, onde ela pratica o direito de imigração com muita maestria. Com profundo domínio da legislação americana, a doutora Luciana representa empresas de todos os portes e também indivíduos altamente qualificados, atuando em vistos de trabalho como H1B, O1, L1, além de certificações laborais e petições por habilidade extraordinária e interesse nacional. Sua atuação também se destaca nas áreas de investimento, especialmente nos vistos E2, aquele visto mais os passaportes europeus, a Argentina também tem, Paraguai, e EB5, mas isso ela vai falar daqui a pouco. E EB5, que é o visto também de investidor, que inclusive foi o meu quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, apoiando empresários e empreendedores na construção de seus caminhos aqui na América. Nascida e criada no Brasil, ela traz consigo a riqueza da cultura latina e a habilidade única de se conectar genuinamente com as expectativas de quem decide recomeçar em outro país. É uma responsabilidade muito grande, você ouvinte sabe que é uma coisa muito, muito, muito importante essa questão imigratória. Sua formação é igualmente sólida, graduada com honras pela Universidade da Flórida em Ciências e Política da Economia e obteve seu título de Juris Doctor, Juris Doctor na Universidade de Minnesota, onde também atuou como editora do Minnesota Journal of International Law. Olha que chique, hein? Além disso, é membro da Ordem dos Advogados da Flórida, da American Immigration Lawyers Association e tem admissão em importantes cortes federais nos Estados Unidos. Muita autoridade aqui da Luciana. Hoje, ela é um dos principais nomes da advocacia migratória nos Estados Unidos, reconhecida pela clareza, compromisso com seus clientes e por construir pontes seguras entre o sonho e a realização. Doutora Luciana Zamit, essa é Zamita, eu nunca falo, eu sempre falo Luciana Fischer, mas tem o Zamita aqui, também vamos mandar aqui um beijão para a família Zamita, que é da sua mãe, acredito. Sim. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso programa Potência Empreendedora. Obrigada, André, pelo convite e parabéns por estar empoderando. Você já está muito americana, né, Lu? 30 anos aqui, normal. Criança. Minhas filhas estão menos, já dá uma embaralhada nas línguas. É verdade. Mas é normal. Obrigado você por estar aqui com a gente. E parabéns pelo seu programa, por prestigiar as mulheres que se ascendem nas suas carreiras e merecemos. Com certeza. E para começar, Lu, a gente vai entrar nesse papo das mulheres, que a gente teve um papo muito interessante, eu e você, lá em Nova York, na Brasil Week, Sim. que é a semana mais importante de negócios para brasileiros nos Estados Unidos. Começou com o mercado financeiro, foi para o mercado de business e hoje virou uma coqueluche, né? 4 mil brasileiros estavam lá em Nova York e nós estávamos juntos, o BR Nation Club, a Luciana que faz parte desse clube de relacionamento, mas a gente vai deixar esse papo para daqui a pouco. Mas eu queria começar, Lu, aqui a gente sempre começa
primeira parte do programa na parte do passado e do presente. E depois, segunda parte, a gente fala do futuro. Para as pessoas conhecerem, porque às vezes eles olham, o teu currículo aqui já dá um programa, que só de ler aqui o resumo, a pessoa fala, nossa, o André só leva empreendedoras poderosas, empresários renomados, atletas, celebridades no programa, mas não começou assim, né? Me fala um pouquinho da tua infância, da influência dos seus pais, da onde você veio, da sua formação, da sua vida como criança mesmo, né? Que eu acho que é legal para conectar com a realidade das pessoas, porque o sucesso, às vezes, demora muito e muito tempo, mas, logicamente, que aqui a gente está para compartilhar e inspirar vocês também, nossos ouvintes. Perfeito. Bom, eu nasci no Brasil, eu vim de uma família global mesmo. Minha mãe é portuguesa, que imigrou para Angola, que durante a Guerra Civil saiu com mala e sem mais nada, perdeu tudo na Guerra Civil. E voltou para Portugal e acabou indo para o Brasil por causa da minha tia e da minha prima, que imigraram para o Brasil. E lá chegando, conheceu meu pai e acabou ficando e chegou eu e os meus irmãos. Em qual cidade? Bom, eu nasci em São Paulo, Tá. Fui criada em Alphaville. Quando Alphaville não era nada, né? Não, Alphaville não era nada. Era Barueri. Era Barueri, não tinha nada. Tinha Alfa 5, era o maior, era o número maior. Condomínio, né? E não tinha nem shopping center para fazer grocery shopping, né? Para ir comprar as compras do dia a dia, padaria. Exato, a gente ia para São Paulo mesmo, porque não tinha nada em Alphaville. Uau! E saímos em 94, quando teve o Plano Collor, que o meu pai era também executivo de uma multinacional, e ele viajava bastante para o exterior, e quando aconteceu o negócio do Plano Collor, ele meio que falou, não, sabe, a gente tem que sair daqui, o Brasil, embora tenha muitas coisas boas, tem essa incerteza, e acabou que ele estava no processo de internacionalizar uma empresa que ele tinha criado e veio para os Estados Unidos, né? Na época que ele fez isso, foi uma época bem difícil para a nossa família, porque ele decidiu primeiro vir sozinho e ter certeza que a empresa daria certo, para depois trazer a família. Então, ele ficava nesse bate-volta, e eu com a minha mãe, com os meus avós e com os meus irmãos lá em Alphaville esperando até que fosse um momento propício para todos virmos aqui para os Estados Unidos. Interessante. Qual idade você tinha nessa época? Quando ele começou a fazer isso, eu devia estar com, não sei, uns 10, 11 anos. Bem criança ainda. Quando a gente finalmente veio para cá, eu tinha 14 anos. Tá. Interessante até a gente contextualizar, porque muitos ouvintes são mais jovens, né? Uhum. A época do Collor, né? Para quem não sabe, foi assim, uma das maiores, eu sou totalmente apartidário, esquerda, direita, republicano, democrata, eu não tenho político de estimação, mas eu gosto sempre da história, né? Sim. E eu já trabalhava nessa época, eu comecei a trabalhar em 87, wow. Em 90 eu sou um pouco mais velho que você, Lu, bem mais velho, mas eu lembro que teve a questão que era a hiperinflação e tal, e aí o governo tomou uma decisão de bloquear os bens. Imagina você que tem aí hoje 100 mil na sua conta, que você trabalhou a vida inteira para juntar esse dinheiro. E aí, do dia para a noite, o governo falou assim, tudo bem, olha, para a gente controlar o consumo, nós estamos bloqueando o seu saldo e você pode tirar, vou dar um exemplo, eu não lembro quanto que era na época, $1.000 por mês, ou R$1.000 por mês. Então, imagina a confusão, as pessoas que, entre aspas, perderam tudo do dia para a noite, perderam o direito de usar o seu próprio dinheiro. E tinha, assim, aberrações, que eu acho que é legal a gente levantar isso, explorar um pouco, que entra na parte jurídica, né? De pessoas, por exemplo, eu conheço uma família que os pais eram amigos meus, eu estava no último ano da faculdade. Os amigos meus, os pais venderam o imóvel deles. Uhum. Assim, uma semana antes de acontecer o bloqueio. E aí, bloqueou. Ele falou assim, peraí, meu pai trabalhou 20 anos, comprou uma casa, a gente morou nessa casa, a gente ia vender essa casa, porque estavam precisando aí sanar algumas dívidas, e do dia para a noite eles ficaram sem casa, com as dívidas, porque as dívidas continuaram, e sem o dinheiro. Uhum. Então foi uma época que foi muito triste o que aconteceu no Brasil, e eu lembro, logicamente que eu não morava aqui, mas foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos em 95.
Foi a primeira vez, na verdade, que eu entrei num avião. Eu tinha 23 anos de idade. E tinha uma enxurrada de brasileiros vindo para cá nessa época. Justamente por estarem infelizes ou inseguros com o futuro do Brasil. Acho que foi o que aconteceu com seu pai, né, Lu? Correto. E imaginando da perspectiva da minha mãe, que saiu de uma guerra na Angola, perdeu tudo que tinha, saiu somente com uma malinha na mão, chegou ao Brasil, reconstruiu, e daí isso acontece também. Então, isso realmente afetou muito o compromisso que eles tinham com o Brasil, né? Quando você, sabe... Reconstrói tudo de novo e perde tudo de novo, né? Exato. Graças a Deus a gente não perdeu, mas foi sabe... Ficou 1 ano e meio congelado. Exato. Os recursos. E depois pagaram em 18 meses. Quer dizer, você demorou 3 anos, porque 1 ano e meio você não podia encostar no dinheiro, depois 1 ano e meio, mais 1 ano e meio, eles iam pagando em 18 parcelas. Loucura, então, loucura. Isso afetou muito a confiança que os meus pais tinham no Brasil. O meu pai já tinha esse plano de internacionalização da empresa dele, era naquela época de... Sabe, onde os celulares eram aqueles blocos. Nossa, tijorola. Aí, ó, entreguei a idade, hein, tijorola. Sim, e a época também de videogames e tudo mais. Então, meu pai tinha aberto uma empresa que, exportava produtos aqui dos Estados Unidos para o Brasil. E, então, já tinha uma presença consolidada lá no Brasil e estava querendo abrir um braço realmente, em vez de ser só um escritório representativo aqui nos Estados Unidos, ter realmente uma operação aqui. Então, isso aconteceu por volta dessa etapa, né, dessa época. E, como eu falei, foi difícil para a família, porque meu pai ficava indo e vindo, sabe? Eu via o meu pai muitas vezes por 10 dias e depois não via por alguns meses. Mas... o que ele queria é realmente proteger a família, porque lógico. Se não der certo aqui... sacrificar apenas ele e deixar a família ainda na zona de conforto. Na escola, vocês na escola, imagino. A sua mãe com seus avós e todo mundo. Ele falou assim, deixa eu sacrificar para ver se vai dar tudo certo, né? Exato. Então, isso foi uma lição que eu tive, né? Que família vem primeiro, profissão vem segundo, sabe? Porque uma vez que você abala a família, isso é muito mais... importante do que dinheiro, profissão. Sim. E isso é uma das coisas que realmente eu trouxe para mim na minha prática de imigração, né? Porque os meus clientes todos têm essa decisão a fazer, né? Vem primeiro ou traz a família vai ter essa incerteza, sabe? Navegar as complexidades, que são as leis de imigração aqui nos Estados Unidos, não é fácil. Sim, não, com certeza, com certeza. E você mudou para Nova York primeiro? Não. Eu vim direto para Miami. Miami. Quando eu vim, eu já... Porque o ano escolar no Brasil é diferente daqui, né? Então, eu terminei a 8ª série no Brasil e vim direto para o meio da 9ª série aqui nos Estados Unidos. Então, eu comecei já no metade do primeiro ano de colegial aqui. Do high school. Daí eu completei high school, daí eu fui para a Universidade da Flórida, né? Lá em Gainesville? Lá em Gainesville. UF, a mesma que a Carol fez. A minha filha Sofia tá aplicando para lá. Ai, vamos torcer e rezar aí, gente. Sofia, doutorinha Sofia, quer ser médica, quer estudar lá na UF. Super competitivo, né? Muito competitivo. Muito difícil entrar. Super. E na época eu não sabia nada, né? E os meus pais também, tadinhos, não tinham muita informação. Então, eu tive que aprender por mim mesma o que era aplicar para colleges. E, na época, eu só apliquei para a UF. Só? Só para a UF. Eu falei, passou na única? Eu falei, ou é a UF ou eu não tenho opção. E eu apliquei para Early Admissions, né, para começar durante o summer. E em dezembro não tinha resposta. Eu falei, meu Deus do céu, eu não entrei na única universidade que eu apliquei. O que eu vou fazer agora? E liguei para lá e falei, olha, não tenho tido resposta nenhuma, o que está acontecendo? Ué, a gente não tem nenhum record da sua aplicação. Nossa. Eles não tinham recebido. Não é porque na internet não era tão digital o mundo, né? Tava começando. Não, tava começando, mas ainda tinha certified mail. Então, eu tinha comprovação de que eu tinha enviado e tudo mais. Eu pude provar para eles, não, eu apliquei no momento correto, sabe? Não sei o que aconteceu, mas da minha parte eu fiz o certo. E daí eles consideraram de última hora a minha aplicação e eu entrei. E conseguiu bolsa? Consegui Florida Fulbright Scholarship.
Caramba. Eu acho que é até legal a gente até entrar nesse assunto, como a gente está falando de passado ainda, que é uma coisa que a gente nunca discutiu aqui, apesar dos 50 convidados, mentes brilhantes, experiências maravilhosas para o nosso ouvinte, que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, alguns acham que sabe, por exemplo, eu acho que eu sei, mas eu tenho quase certeza que eu não sei tudo. A minha esposa, Andréia, ela é mais aplicada nisso, que ela fez para minha filha, para Pietra, e agora tá fazendo para Sofia, e a gente está contratando, inclusive, uma não sei se é Scholarship Advisor, não sei como que ela chama profissional, para aplicar, mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência. Você fez sozinha? Como funciona? Eu fiz sozinha. Na época eu ia para Barnes Noble, sentava lá. Comprava os livros? Comprava os livros. Tem livros dedicados a scholarship, em como aplicar. E o Florida Fulbright Scholarship é por GPA e pelo seu SAT score. Tá, então... vamos só explicar para quem está no Brasil que não entende. O scholarship é como se fosse uma bolsa de estudos. Pode ser integral, pode ser parcial. Os brasileiros conhecem muito por causa dos atletas, mas não tem só para os atletas. O GPA, que é uma classificação de notas, né, Lu? A média das notas no high school, mas acho que tem alguns termos de horas de voluntário, alguns bônus. Explica um pouquinho só para o pessoal que está no Brasil também entender como funciona. Bom, na época, a gente está falando de 30 anos atrás. Sim. Não, 30... Não, 40? Não, 30 anos. 30 anos 95, atrás. 98 foi quando eu apliquei. Então 27 anos. Na época, era só o GPA e o SAT scores. Tá. Então, GPA são as suas notas que você pega nas suas classes. E o seu GPA pode aumentar se você pega classes de Honors e classes de AP, que é Advanced Que são as mais Placements. difíceis, né? São as mais difíceis, Que elas têm um peso maior, né? Vamos Tem falar assim. peso maior. Então, AP, você já está estudando college credits. Então, a Mesmo aula estando já no high school. Mesmo em high school, você Sim. já está estudando no nível de universidade. Honors ainda não é nível de universidade, mas é um nível bem acima, avançado, né? Bem avançado, acima do normal, né? Que são as core classes. Então, quando cheguei, que eu não tinha conhecimento nenhum, eu tive muita sorte de ter professores excelentes. E school guidance, né? As escolas, eles têm os high guidances. School, qual high school você fez? Eu fiz Sunset Senior High School, que é em Kendall. Em Kendall, tá lá no sul de Miami. No sul de Miami, E então, quando eu cheguei aqui, eu não falava uma palavra de inglês. Que era pública? Era uma escola pública. Legal. E eu não falava nada de inglês. Então, eu cheguei aqui sem conhecimimento da língua, sem conhecimento do sistema educacional e sem o suporte dos meus pais, porque, embora eles me davam suporte, nessa área eles desconheciam de como funcionava. Então, aquele velho dizer, né? Quem tem boca vai a Roma. Sim. Então, uma das coisas que eu nunca tive medo é de correr atrás de informações. Então, curiosidade. Exato, essa curiosidade. Então, mesmo sem saber a língua, eu me relacionava com os meus professores, o que era algo diferente para eles, porque acho que eles estavam acostumados ao estudante normal que só americano, ia para... né? Que não tinha essa curiosidade, eles só iam para fazer o mínimo possível. E eu lá, sabe, falando com os meus professores, ficando depois da escola, me envolvendo em extracurricular atividades, né? Na escola, para ajudar. Inclusive, ajudava na nota, né? Exato. Então, eu me envolvi bastante e nisso aprendi inglês, sabe? Em 3 meses eu entendi, em 6 meses... Cultura, né, Lu? Exato. Essa parte cultural, para mim, foi muito fácil a adaptação. Eu sei que tem gente que é difícil, mas para mim foi muito fácil a adaptação. E realmente, sabe, indagando e tentando o meu melhor. E entrei nessas classes, tive um bom GPA. Daí, quando foi a época de aplicar para universidade, eu já tinha esse GPA alto, fiz o SAT também. O SAT é uma prova à parte, né? Como se fosse... Um vestibular. Mais ou menos. O vestibular é por escola lá no Brasil, né? Você pega o vestibular para tal universidade. Aqui é um teste... Um geral, né? Geral, e dependendo da sua pontuação, as escolas determinam, ok, a gente quer uma pessoa com um SAT score de tanto para cima. E daí eu também tinha esses extracurriculars, que é para outros tipos de bolsas, né? Então, tem todos os tipos de bolsas. Se você realmente quer correr atrás... Miami Herald, na época, dava, sabe, tipo,
não sei o que seria hoje, mas $100 aqui, $1.000 ali. Ah, e que legal. O acumula. Miami Herald, para quem não sabe, é o maior jornal aqui, é um jornal centenário aqui na região do sul da Flórida, né? Sim, de fato, o meu irmão, que acabou indo para a Universidade de Minnesota para undergrad, né, para a universidade mesmo, ele conseguiu uma bolsa ótima do jornal lá de Minnesota. Não só ele conseguiu metade da tuition lá de Minnesota. Do valor que você paga anual, né? Exato. Como também ele conseguiu um internship pago nos summers, que ajudava também com o custo. E custa caríssimo isso, eu sei, porque eu estou vendo para minha filha agora, para a Sofia, ela quer fazer na NYU, custa $15, $20 mil. Sim. Você ficar um mês no summer lá, porque daí tem o dorm, né? Tem a faculdade, para você morar, comida e todas as despesas, né? Sim. Mas é caro, não é barato. Super caro. Então, se você vai para uma escola no estado que você reside, é um pouco mais barato. Então, daí você pega in-state tuition. Se você vai para fora do estado, daí é mais caro, é out-of-state tuition. Sim. Então, você tem que correr atrás dessas E se é estrangeiro, é mais caro ainda, né? Mais então, caro tem três ainda. fases, né? O estrangeiro que vem para cá com visto de estudante, um F1, por exemplo, ele vai pagar praticamente full price. Né? Na regra, né? Logicamente que tem as exceções. Não, mais do que full price. O price do International com certeza. É até maior. É maior. Eu estava até vendo, quando a minha filha estudou na Universidade do Alabama, para um estrangeiro era $80 mil por ano. Para quem não era, por exemplo, a gente mora na Flórida, né? E era tipo 28, alguma coisa nesse sentido. E para quem morasse no Alabama era 12. Assim, é um quarto ou um terço vai pro, entre aspas, pro residente americano e quase 15% do valor total pro in-state. Quer dizer, é muito incentivo para quem mora no estado, até porque tem uma justificativa, né, Lu? As famílias pagam imposto a vida inteira naquele estado, né? Exato. Então tem que ter uma vantagem do governo prestigiar quem, entre aspas, prestigiou o governo a vida inteira, o governo estadual, no caso, né? Sim, e por exemplo, Chapel Hill, que é em North Carolina, não só o tuition é mais baixo, mas também há cotas de quantos estudantes fora do estado que eles aceitam. Então, quando eu entrei na Universidade de Minnesota para Law School, a Universidade de Minnesota é ranqueada acima de Chapel Hill, mas Chapel Hill eu fiquei waitlisted por causa das cotas. Nossa, muito, muito interessante. Acho que daria um programa inteiro para a gente falar desse assunto. Sabe que você me deu uma ideia, né? Eu vou convidar uma especialista nisso, porque eu acho que vai agregar bastante. Eu que já estou com a última filha agora na faculdade, né? Então, eu falo que eu fiz o meu planejamento financeiro o seguinte: você dá um espaço de 4 em 4 anos de cada filho que você nunca vai passar perrengue financeiro. Porque se acumula 3 filhos, escadinha, imagina 3 filhos na faculdade. Se os 3 não conseguem bolsa, a família fica endividada por causa da vida, que é o que acontece com muitos americanos, né? Até o caso do presidente Obama, eu estava lendo uma matéria faz alguns anos já, que ele acabou de pagar o financiamento do college dele quando ele já era presidente da República. Então, uma coisa assim que são valores caros, porque ao mesmo tempo, né, para quem não mora nos Estados Unidos, o ensino regulamentar, vamos falar assim, regular, né, que é desde do kindergarten, depois o elementary school, middle school e high school, normalmente você consegue colocar teu filho numa escola pública, desde que você mora numa boa região que tem uma escola pública boa. Mas mesmo as universidades públicas, elas cobram. Sim. Então é mais ou menos como se os pais tivessem que fazer uma poupança dos filhos dos 5 até os 16, 17 anos de idade, que é uma cultura americana, né? Que você, inclusive, tem alguns programas que você faz lá, uma poupancinha, coloca lá $100 por mês, não sei, depende aí, lógico que a renda de cada pessoa, mas justamente porque depois tem uma responsabilidade bem alta, bem cara, né? E lógico que tem as possibilidades, você falou, Lu, que acho que é interessante, mas eu vou deixar isso para um próximo programa. Você me deu uma ótima dica para a gente desenvolver esse tema. E aí, meu ouvinte, estão gostando desse papo? Olha, a gente estendeu até um pouco demais, mas o assunto era muito pertinente, muito importante, principalmente de alguém que teve essa vantagem de ter uma bolsa de estudos, contou como foi, tal. Mas não sai daí que a gente volta com o segundo bloco, que a gente vai falar um pouco mais agora da carreira da Luciana, uma advogada de imigração reconhecida. A gente vai falar depois um pouquinho de Minnesota, onde você foi fazer uma graduação, mas a gente volta já. Não sai daí, eu sou o André Dweck e eu volto com mais um bloco do programa Potência Empreendedora. Até já!
Um, dois, três. Segundo. Bora? Vamos? Eu não sabia se eu podia falar ou não. Não, tudo bem. É que eu já parei aqui pra... Ok. deixa eu só, peraí, que tem que sempre ler esse negócio aqui, que é muita informação. 1, 2, 3, voltando. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Potência Empreendedora. Eu sou o André Dueck e todo sábado eu trago um convidadas também especiais para compartilhar conteúdos e experiências sobre carreiras, sobre negócios e também inspirações de vida para você, ouvinte da nossa Rádio USA, a Rádio dos Brasileiros na América, 1260 AM na Grande Boston, em Massachusetts, 1400 AM aqui no sul da Flórida, em Boca Raton, Fort Lauderdale, na Grande Miami, 940 AM em Danbury, Connecticut e 1160 AM em Orlando, na Central Flórida. Você também pode nos ouvir através do aplicativo na loja do seu celular e pelo portal Nossa Rádio USA em qualquer lugar do mundo. O papo tava bom demais no primeiro bloco. Eu tô aqui com a doutora Luciana Fischer. A gente falou até de outros assuntos que nem estavam na pauta. Por isso que eu não gosto de pauta, Lu. Esse programa aqui é o seguinte, é raiz. Entendeu? O papo tá bom, surgiu um assunto, a gente desenvolve. Por quê? Porque o interesse é ajudar os nossos ouvintes, que sempre nos prestigiam. Estão completando 1 ano e meio de programa, Lu. Uau. E é muito legal ter você aqui, uma pessoa que eu já conheço, que eu admiro, sei um pouco da história, mas sabe o que é mais legal de tudo? Por mais que 90% dos convidados eu já conheça, sempre eu aprendo alguma coisa, porque a gente entra num tema, você vê essa parte da faculdade, a tua história com seus pais, a sua mãe que veio lá de Angola, que eu não sabia, apesar de te conhecer super bem. Então também é legal a gente desenvolver isso, porque eu também aprendo com os nossos convidados, meu ouvinte. E vamos agora explorar agora a parte, vamos esticar um pouquinho. Daí você se formou lá na UF, e aí o que aconteceu? Depois, eu me formei na UF com 3 anos, né? Em vez de fazer 4 anos, eu consegui terminar em 3. Nerd, total. Super nerd. Nerd e acanhada, mas tudo bem. Mas eu terminei com 3 anos, e daí eu fiz uma internship com um senador, né? Eu estudei Political Science, né? Ciências políticas, e eu fiz uma internship com um senador. Quem era? Senator Lemieux. Senator Lemieux, que é de Tallahassee. Que é a capital da Flórida. Que é a capital da Flórida. Daí, ele falou, olha, eu acho que você tem jeito para ser advogada. Você já pensou nisso? Porque aqui a advocacia você não começa na universidade. É diferente do Brasil, que você já vai direto para o caminho de advocacia. Aqui você faz um undergrad e depois é que você vai para law school. Tá, aí você faz tipo assim um básico, né? Igual todo mundo, e depois você faz a especialização. Exato. Então, quando eu estava fazendo essa internship, o senador Lemieux falou, olha, eu acho que você tem, sabe, jeito para ser advogada. Eu tenho um contato com a promotoria lá em Miami. Eu posso te botar trabalhando para eles por 1 ano e você vê se é isso que você gostaria de fazer da vida. Eu falei, olha, não sei o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com um degree em economia e outro em ciências políticas? Não tenho ideia. Então, aceitei. E voltei para Miami, fiquei 1 ano trabalhando para a promotoria. E o que eu fazia é ajudar os advogados a construir casos de felonies, né? De crimes, né? De crimes de felonia. Tá. E nisso que eu ajudava... Que é o direito criminal, basicamente, né? Direito criminal, exato. Então, nisso que eu estava ajudando eles, eu gostei bastante da profissão. Eu entrevistava os testemunhos de crimes, Uau. as vítimas de crime. Eu tive até que ir, sabe, para a corte para testemunhar no que eu ouvia dessas pessoas. Eu ajudava na estratégia, né, do caso, porque a advocacia de crimes, você tem que provar algo beyond a reasonable doubt. Então, não pode ter uma semente de dúvida. Senão a pessoa não é convicted. Não é considerada culpada. Não é considerada culpada, que tem uma presunção de inocência até ser provado que a pessoa realmente é culpada. E essa prova é beyond a reasonable doubt. E tem os casos super famosos, né? Do J. Simpson, que Exato, provaram 99%, 99% não serve, né? Exato. Então, é muita estratégia nesses casos. O que eu amei. Eu adorei leis criminais. Eu pensei que eu ia seguir com leis criminais. E foi isso que me levou para Minnesota. Minnesota é uma das universidades top aqui dos Estados Unidos para direitos humanos.
E quando eu cheguei em Minnesota, eu iniciei com leis criminais, mas daí eu comecei a focar em imigração. Eu fiz uma clínica de imigração representando aplicantes de asilo, vítimas de violência doméstica, que também tinha essa via de direitos humanos. Sim. Mas não tinha aquela questão de que, sabe, eu me relacionava a pessoas que imigraram para os Estados Unidos, né? Tá, por necessidade, né? Por urgência. Por urgência, por questões humanitárias, mas também, sabe, eu entendi o que é sair de um país para vir para outro, né? A questão de, sabe, de língua, de cultura e tudo mais. E eu amei as leis de imigração. Então, eu mudei o meu foco para leis de imigração. Então, durante law school, eu fui bem ativa, né, na Immigration Clinic, em fazer, de novo, atividades extracurriculares. Fui editora do International Law Journal, né? Lá em Minnesota, né? Lá em Minnesota. Que é tipo o Miami Herald daqui. Basicamente. Não, é mais acadêmico. Mais específico, entendi. É mais acadêmico, é um jornal acadêmico focado em leis internacionais. Tá. E daí, quando eu terminei law school, foram 3 anos, né, de law school, daí eu Então, você já estava 3 aqui, mais 3 lá, 6 anos estudando. Sim, geralmente Fora o internship, que é como se fosse um estágio. Exato, tá. Exato. Uau. Então, daí eu decidi... Eu fui para Minnesota por causa também de bolsa de estudo. Muito bom. Então... E teu irmão já estava lá ou não, nessa época? Não. Eu sou a mais Você foi velha. A primeira? Eu fui quem liderou a família. Foi abrindo o caminho. Sim. Muito bom, muito bom. Os meus irmãos sempre me seguiram. Que bom, que bom. Mas aí, quando eu terminei law school, eu decidi que eu queria voltar para Miami para ficar perto dos meus pais. Adorei Minneapolis. Amei, primeira vez que eu vi neve na minha vida. Não, e toma lá. neve, hein? E lá neva com força. Neve, questão de cultura. Nossa, não tinha latinos. Sim. Onde que você vai nos Estados Unidos que não tem latinos? Verdade, Minneapolis. raro. É raro. Então, eu decidi que eu queria voltar para Miami para ficar próxima dos meus pais. Tá. E quando eu apliquei, eu... mandei o meu resume para, sabe, milhões e milhões de escritórios de advocacia. Numa época que não tinha LinkedIn, né? Não, na época não tinha LinkedIn. Não, eu tinha que ir nas folhas amarelas, né? Nossa, Yellow páginas Pages. amarelas. Estamos entregando a idade. Vamos. E daí eu mandei o meu resume para um monte de gente. Até que chegou uma pessoa que me respondeu e falou, não, olha, se você vai estar aqui para o Spring Break, eu adoraria te entrevistar para uma posição no meu escritório. Daí eu fui, fiz a entrevista, a pessoa falou, olha, eu adoraria te contratar, mas eu tenho um amigo que faz Business Immigration, eu acho que você vai gostar mais. E graças a Deus, porque realmente foi a área que eu me encontrei de leis de imigração. Então, leis de imigração é muito abrangente, você tem diferentes especializações dentro da lei de imigração. Você tem Business Immigration, você tem Family Immigration, você tem casos de deportação, casos humanitários, de asilo, de Convention Against Torture. O que eu me especializo é Business Immigration, é imigração a negócios. E eu me encontrei nessa oportunidade que essa pessoa me deu. Eu fui falar com o escritório, o meu mentor foi o Roger Bernstein, que é uma pessoa que ainda hoje eu me relaciono... Uma referência, né? Sim, ele é super conhecido e uma pessoa que eu me relaciono muito bem até hoje. E o primeiro caso, um dos primeiros casos que eu tive foi um EB5, foi o processo que você acabou fazendo para vir para cá, que é investimento a negócio, imigração a investimento. Sim. Isso foi em 2005, quando só haviam, 10 advogados nos Estados Unidos todos que faziam esses tipos de processos. Uau, não sabia disso. Sim, porque a lei EB5 estourou mesmo em 2008 pela crise econômica. Sim. Em 2005 não havia demandas. Não tinha necessidade, né? Era uma área muito obscura da lei. Não, e também tinha muita loteria de green card na época, né? Inclusive, o brasileiro se enquadrava na época, né? O green card por loteria, por né? Para os brasileiros. Sim. Também imigrar pelo visto L era muito mais fácil do que é que hoje. a transferência de executivo ou de o dono da empresa. Aham.
Então, assim, era uma área muito obscura da lei. E sempre foi caro, né, Lu? Também tem essa, né? Sempre foi caro. Na época, poxa, investi $500 milhão, que era o valor na época. Hoje tá 800? 800 mil dólares e as regras do que se qualifica 800 versus 1,05 milhões também mudou. Tá. Então, o perfil de investimento também mudou. Então, o que aconteceu é que nessa época veio uma família brasileira com um filho que tinha uma capacidade mental, sabe, que não podia conduzir negócios, e eles tinham tentado fazer um processo onde eles adquiriram uma empresa e não deu certo. O negócio faliu, a pessoa que tinha uma mentalidade de uma criança não tinha como conduzir o negócio. E a gente falou, olha, tem um investimento de um aspecto mais passivo, onde ele pode investir e conseguir o Green Card. E foi o meu primeiro caso de investimento... 20 anos atrás. 20 anos atrás, exato. Daí, entre 2005 e 2008, eu criei essa especialidade que poucas pessoas tinham. Quando aconteceu a crise, o credit crisis aqui nos Estados Unidos, o subprime, né? O subprime do mortgage lending. Sim. Os bancos não estavam emprestando, incorporadoras precisavam de financiamento, eu já tinha uma base de clientes, eu já tinha o conhecimento, então eu me juntei com experts na área de real estate e a gente estruturou um fundo de $20 milhões para erguer um edifício com a Universidade de Miami, que era um centro de pesquisas biomédicas. Legal. Esse prédio você viu hoje na I-95, dirigindo, tá lá o prédio erguido, tudo deu certo. Que foi com investimento o quê? Mais o quê? Uns 30% do investimento, mais ou menos? Foi um percentual bem pequeno, né? Que não pode ser muito grande, né? O projeto como um todo foi 130 milhões. Tá, grande o projeto. E o percentual de EB5 foi só 20 milhões. Tá. Era um test case pra gente. A gente queria testar. Lógico. A incorporadora nunca tinha escutado de EB5, sim. né? Todo mundo desconfiado, aquelas coisas, né? Exato. E então a gente fez esse projeto. Em 4 meses a gente conseguiu a aprovação do governo do projeto. Não tinha nenhum Regional Center? Vocês vieram direto? A gente foi o primeiro centro regional da Flórida. Caramba! Primeiro centro regional da Flórida. Peraí, Lu, vamos contar essa história direito. Calma, gente. Eu trago os convidados aqui, mas eu nem sei, às vezes, os caras têm prêmio, fizeram coisa inédita, tem história lá, tem legado e não conta de... Peraí, Lu, vamos contar direito essa história. O primeiro... Regional Center, para quem não sabe, são os centros regionais que são homologados e aprovados pelo governo americano para receber investimentos para esse visto EB5, que hoje é muito comum, né? Eu apliquei o meu em 2013, 14. Hoje é muito comum, inclusive bem mais caro, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do Super Gold Card lá do Trump de 5 milhões. Temos que falar, Lu, não vai escapar não. Okay. Mas a Lu foi a pioneira, uma brasileira. Aí, tá vendo? Eu falo que nós brasileiros somos muito bons, empreendedores brasileiros, empresários brasileiros, advogadas brasileiras fazendo história. Luciana Zamet Fischer, a primeira brasileira a fundar um centro regional para investimentos de EB5, de visto investidor que deu o Green Card, na Flórida. Tá registrado aqui, inédito, para você, nosso ouvinte, Lu. Gostei da história. Muito bom, parabéns. Obrigada. Eu falei que eu sou acanhada, eu não falo muito. Não, mas agora, por isso que eu gosto desse programa por causa disso. Também descubro as coisas aqui, viu, gente? Tô também, tô aqui, tô colocando minha empolgação pra fora, porque também tô descobrindo aqui, é muito legal isso. Não, então, esse projeto deu muito certo, os investidores todos foram aprovados em 6 meses, depois a gente conseguiu remover as condições dos green cards de todos, sabe, num período curto de tempo, né? Que é um green card, pelo menos, provisório no começo, 2 anos, né? E depois vira um definitivo, se provar lá do diligence, provar todas as gerações de emprego, correto? Exato. A lei é para criar empregos, a lei não é só para investimento, tem que criar empregos, por isso que... Mínimo 10, né? Mínimo 10 empregos por investidor, que é aceito no fundo. Então, a gente aceitou 40 investidores. 400 empregos que a gente precisava Tem que ser um projeto gerar. grande, né? Para ter 400 pessoas trabalhando. Por isso. Como foi o projeto? De gigante. 130 milhões de dólares total. Sim. Então, deu tudo muito certo. Decidimos, vamos tentar um segundo investimento. Quando a gente foi tentar um segundo investimento, o mercado já estava saturado.
porque todo mundo que descobriu da lei, eles resolveram entrar. E o SEC, que é o Securities and Exchange Commission, eu não sei como é que é em português. Tá. É tipo o órgão que regula essa questão de investimentos, né? Do setor financeiro. Sim, do setor financeiro. Acho que é Ambima no Brasil, não é? Tem os dois. Ouvinte, se vocês lembrarem aí, que eu também não lembro agora. Eu tô na fase seguinte, eu não falo nem português, nem inglês direito, já não lembro mais as coisas do Brasil nem daqui. Então vocês me ajudem, hein? Aqui o programa é totalmente participativo. Bom, eu sou até pior, né? Então, eu tento. Mas o SEC, eles também desconheciam da lei EB5. Então, nesse momento que muitos projetos entraram no mercado, eles não estavam respeitando as leis de securities laws, de leis de investimento. Então, estava tendo muito abuso, né, no setor de EB5. E o que acontece com o SEC, se você já teve, graças a Deus você nunca teve que lidar com o SEC, mas é uma agência de enforcement e no que eles descobrem, eles não são muito amigáveis de falar. Assim, descobriu a fraude e acabou, né? Exato. É quase então, um FBI da parte financeira, vamos falar assim, vai de investigação, né? É um pendulum. Então, aqui, olha, eles não sabem de nada, chegou aqui, eles, cancela todo mundo. Cancela todo mundo. E eu lá tentando fazer as coisas certas, né? Então, a gente engajou os melhores advogados de securities laws na época e os advogados falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não, você não pode. E todos os meus competidores estavam fazendo. Então, eu falei, não tem como competir nesse mercado. Se todo mundo está fazendo errado e eu sou a única que estou fazendo certo, não vou conseguir, competir. Então, eu decidi que eu ia voltar para ser uma service provider, né? Ser uma advogada. Então, eu saí da parte de gestão de fundos para a parte de advocacia de novo. Então nessa época você estava na parte muito mais na gestão financeira do projeto do que na parte migratória. Sim, eu tinha criado o fundo. Eu ainda fiquei na parte migratória, mas a maior parte do meu tempo era focada na gestão do fundo. Inclusive para ter certeza que o projeto estava sendo bem investido, gerando empregos para os seus clientes, lógico, né? Claro, era uma questão de responsabilidade né? Fiduciária com os meus investidores. Então, quando eu concluí o ciclo do fundo, que a gente debateu vamos para o segundo ou não, foi quando o SEC estava começando a descobrir. E eu falei, quer saber? A minha oportunidade competitiva hoje é melhor me juntando com advogados focados em securities laws. E é por isso que o nome do escritório é Hunter, Taubman, Fisher & Lee. Fisher sou eu, imigração. Hunter é o advogado litigioso que lida com litígio com o SEC. E o Lou Taubman e a Ying Lee são a parte de transactional, né? Dos contratos, dos private placement memorandums para o investimento. Da parte da operação, né? Estruturação de fundos, essa parte. Então, foi aí que a gente criou o Hunter, Taubman, Fisher & Lee e a gente focou nisso. Isso foi quando? Foi em 2013. Foi quando você fez o seu. Sim. O meu foi em 2014. Foi isso aí, assim, mesma época. Foi mesma época mesmo. Pena que a gente não se conheceu. Exato. Mas mas você seria caso de habilidade extraordinária. Eu não sei porque você fez o investimento. Isso é papo para um outro programa. Um dia eu conto. Bom, se eu te conhecesse, seria diferente. Nunca é tarde. Estamos aqui junto, Lu. Estamos Isso que aqui interessa. juntos Já foi, hoje. já peguei meu green card. Preciso de ajuda agora para aplicar minha cidadania. Estou enrolando, preciso aplicar logo. Então vamos para essa etapa. Vamos. Mas daí, por volta de 2014 e 2015, muitos investidores estavam vindo para mim. Né? O mercado de EB5 é muito focado na China e também na Índia, que são quem mais demanda vistos de EB5. Só que em 2015 houve toda aquela crise no Brasil. Só um parênteses, Lu. O negócio da China que você falou. O meu projeto tinha 32 investidores. 30 chineses, um argentino, uma família argentina e a minha família. Tá vendo? Olha que louco. Não é que é um pouco a mais, é 95%. 95%. Tanto que tem até uma fila de espera especial para os chineses, né? Para os chineses, porque se você está acima de 7% da demanda mundial de vistos, daí você tem uma fila especial que demora mais. Que foi o meu projeto demorou mais, o definitivo, disso. porque tinha a maioria chinês. Exato. E eu paguei o pato, entre aspas, por causa disso.
E o meu green card saiu rápido, saiu em 1 ano, o primeiro, né? Depois venceu o de 2 anos e demorou mais uns 3 ou 4 para sair definitivo por causa dos chineses. Exato. Nada contra os chineses, tá, gente? Mas é que ela falou agora, aí estava explicando tecnicamente o que acontece. Demora mais para eles chegarem no green card e demora mais para eles chegarem na etapa de mover as condições do green card. Sim, para virar um definitivo, não mais temporário. Essa é parte da estratégia quando você está criando um fundo. Você tem que levar em consideração o mercado que você vai, sabe, captar investidores, porque isso vai... Para não acumular, né? Exato. Não ter maioria. Para não, sabe, não impactar pessoas que não têm essa espera maior para atingir o green card. Então, quando começou 2015, vieram muitos investidores de EB5 para mim, da América Latina, particularmente do Brasil. E aí está o escritório já em Nova York? Em que momento foi isso? Em 2013, foi escritório em Nova York, legal. que tem a nossa China Practice, né, que é focado na China. Tá, que é ali. Que é Yingli, exato. Yingli é focada na China. Tá. E daí, em 2015, foi quando eu comecei a fazer vários roadshows, indo para o Brasil e tentando educá-los no que é as leis aqui dos Estados Unidos. E foi quando eu conheci, você conhece a Fabiola, né? Sim, que é a minha já veio parceira aqui, de vida. programa maravilhoso. Mandar um beijão para Fabiola Bueno. Então, a Fabiola foi uma cliente minha também de talentos, né? De habilidade extraordinária. E ela era super ranqueada em Wall Street de fazer due diligence de private equity, né? E eu comecei a falar com ela sobre EB5, porque, essencialmente, EB5 é um investimento em private equity. Sim. É um investimento ilíquido, você tem que realmente entender como é que é estruturado. Tem um risco, né? Tem um risco, e tem tanto um risco financeiro como imigratório. E eu, claro, posso ajudar os meus clientes na parte jurídica, mas a parte financeira, nenhum advogado pode ajudar. Que é o que ela é especialista. Exato. Então, eu comecei a falar com ela, já conhecia de anos, né, por ter sido minha cliente. Sim. E comecei a falar com ela. Eu não sabia dessa história de ser sua cliente, não. Olha só que beleza. Tô descobrindo um monte de coisa aqui hoje. Tá maravilhoso esse programa. Maravilhoso esse programa. Depois a gente tem que fazer uma reunião à recap. parte. Vamos fazer um outro, vocês duas aqui. Exato. Muito bom, muito bom. E aí ela entrou nesse mundo comigo de EB5. Então, ela faz uma due diligence enorme nos projetos para ter certeza que os investidores não entram numa fria. Entendi. Que é o que acontece muito. O programa EB5, infelizmente, tem uma reputação ruim porque as pessoas pensam que é uma compra de um green card. E não é. Não. Você tem que realmente entender do investimento que fez, porque tem questões de liquidez, tem questões de como que esse fundo vai repagar fora você. o dinheiro, tem o risco também da geração de emprego, da due diligence, da documentação. Parece que é mais simples. Foi lá e comprei, tá tudo certo, mas não é bem assim, né? Não é. Usando um exemplo de um cliente que veio para mim pós-facto, né? Ela investiu num projeto que estava na planta. O projeto não conseguiu capitalizar o valor total da construção e não gerou os empregos. Só que nisso, eles gastaram o dinheiro dessa cliente para desenvolver o projeto até não conseguir mais, até quebrar. E aí perdeu o dinheiro e perdeu o green card. Que loucura. Exato. Nossa, eu já não reclamo mais. Tô feliz. Então, ela veio para mim pós-facto. Daí, depois, a gente fez algo diferente para ela. Muito interessante. A gente está chegando na parte final do programa e você não vai escapar dessa pergunta, porque eu tenho curiosidade. Gente, eu acho que você também tem. Fala um pouquinho. Temos 2 minutos para você sintetizar, então não precisa nem sofrer. Fala um pouquinho desse super gold card, green card do Trump aí de 5 milhões. Explica essa história aí direito. Olha, o meu conhecimento é o mesmo do seu. Ninguém sabe. Ninguém sabe porque para implementar o que realmente ele quer, que é uma residência nos Estados Unidos, isenta de tributação nos Estados Unidos, com um pagamento do National Deficit, você teria que passar uma lei no Congresso. Tá. Que é para ajudar a diminuir a dívida pública americana, certo? Exato. Então, essa é a teoria do que ele quer criar. Mas, para isso, tem que passar uma lei. Lógico. Então, tem que passar uma lei tanto no âmbito imigratório como também no âmbito tributário. E nada ainda foi apresentado ao Congresso. Essa última budget bill que ele passou, o Big Beautiful Budget que ele passou no House of Representatives e agora está pendendo perante que é o orçamento dos próximos anos do governo, certo? Exato. Não tem nada sobre esse Gold Card. Então,
ontem ele falou que criou um website para que as pessoas registrem o interesse que elas teriam nesse Gold Card. Só para ele ter uma estimativa. Ele não, o governo, né? Eu acho que é algo que ele está tentando construir para ir para o Congresso com algo mais factível, dizendo, olha, se houvesse uma lei hoje, haveria demanda. Olha aqui, o que a gente já tem de pessoas interessadas. Por exemplo, se tiver 1.000 pessoas, fala assim, vai entrar 5 bi aqui. Exato. Se tiver 1 milhão de pessoas, imagina, vai entrar 5 trilhões aí se minha matemática estiver certa. É muito dinheiro, realmente. Muito caro e muito dinheiro, né? Mas é o que você falou, né? Não depende só da vontade dele, né? Da ideia. Eu tenho vários clientes que adorariam que isso passasse. Porque viver aqui, sabe, sem pagar imposto para as famílias... Não, ia desviar a rota do dinheiro do mundo, né? Exato. Porque se os Estados Unidos, apesar do aumento de população, de investimento e tal, ainda sempre tem aquela questão do imposto que para os milionários ele vai pagar lá o máximo, né? Quer dizer, em teoria, né? Tem, logicamente, planejamento tributário e outras questões, mas na teoria é 37%, não é um imposto... Correto. Tudo bem que tem alguns países da Europa pagando 40%, 45%, 50%. O Brasil mesmo, se você for fazer a conta, é mais do que isso, pessoal. O Brasil, eles não fazem a conta certa do imposto, né? Mas eu vou deixar isso para um próximo programa. Então você... Fala com o Charlac, ele vai vir aqui. O Rubens Charlac, mandar um abraço pro doutor. Aqui eu estou cercado só de bons profissionais, advogados, tributaristas, gente de investimento. E a gente sempre traz aqui para você compartilhar com vocês, meus ouvintes. Lu, daria para fazer um programa de 2 horas com você, mas isso que é bom, porque daí você tem que voltar. Me chama, eu volto. Vamos marcar. Já teve gente que voltou aqui, viu? Então você vai estar na minha lista aqui para voltar. O papo tá muito bom, mas a gente sempre fala que esse papo continua nas redes sociais. E a Lu tá começando a entrar nas redes sociais, depois de muita luta. O André tá sendo meu mentor. Gente, ela tem muito conteúdo, não pode ficar só com ela, que nem o livro Potência Empreendedora, é um legado aí que minha mãe pediu. Você precisa escrever um livro para compartilhar as tuas histórias, teus perrengues, as coisas boas e os desafios. É exatamente isso. Então, Lu, como é que faz para as pessoas continuarem conversando com você nas redes sociais? Putz, nas redes sociais? LinkedIn. LinkedIn é o melhor. Muito ativa. LinkedIn, realmente, eu sou mais ativa. Luciana Fischer. Luciana Zamit Fischer no LinkedIn. Claro que podem também me mandar um e-mail direto, lfischer, FISCHER, @htflawyers.com. Essa é a melhor maneira. Muito bom. O papo foi excelente, Lu. Obrigado demais por você estar aqui com a gente. E seguimos junto nessa missão aí de ajudar os brasileiros aqui na América. Com certeza. E você tem sempre o meu apoio. Obrigado, Lu. Gente, foi bom demais o papo com a doutora Luciana Fischer. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto na semana que vem com mais um episódio do programa Potência Empreendedora. Um bom fim de semana a todos e um grande abraço.